Boa noite, meus amigos. Sejam todos bem-vindos a mais esse encontro de espiritualidade para a vida. Hoje estou aqui, na verdade, para falar um pouquinho a respeito de Karma e Dharma com vocês. Eu vou aguardar 2 minutos até o pessoal ir chegando, entrando nesse encontro, né? Eu espero que seja um momento de muita luz, de esclarecimento, de despertar da consciência, principalmente para cada um de vocês que estão aqui acompanhando esse trabalho. Fiquem bem à vontade e conforme você vai entrando, né? Eu convido você também a escolher um lugar confortável, um local, né, silencioso, em que você possa se conectar com esse momento, com esse satsang, que em sânscrito significa o caminho da verdade, né? O encontro com a verdade, o encontro com a realidade mais profunda do nosso próprio ser, uma realidade que está além das aparências, das formas e dos pensamentos. É para isso que eu estou aqui, para que cada um possa despertar um pouco mais para a sua própria verdade, para aquilo que você é. Antes de começar a falar, e antes de tudo, né, falar sobre o assunto proposto, gostaria também de deixar um recado. Amanhã, 7h30 da manhã, aqui no canal da Meditar, tanto no Instagram quanto no Face, eu também trago a você minutos de meditação para que nós possamos começar muito bem a nossa semana. Como eu sempre digo, esse encontro de espiritualidade para a vida acontece justamente nos domingos, às 8 horas da noite, que é um momento, né, em que nós acabamos trazendo muitas ansiedades, criando muitas ansiedades em relação ao início da semana. E eu vejo que é um momento muito oportuno para que nós possamos nos desconectar de todas essas formas de projeção da nossa mente, que geram tantas inquietações, né? Nós já começamos a nossa semana um tanto quanto inquietos, para que a gente possa começar a semana de uma outra forma, né? De uma forma mais conectada, mais introspectiva, mais calma, mais serena, mais centrada no nosso próprio eu, na nossa própria presença. Porque quando você está centrado, você está em sintonia com a sua consciência, né? Com o seu eu consciência, seu eu presente, a sua mente ela não vai criar nenhuma projeção
ela não vai se projetar no tempo. A sua mente está sendo usada, né, pela consciência para permanecer aqui presente, atenta a tudo que está acontecendo. Ou seja, a sua mente está consciente. É só no momento em que a nossa mente está inconsciente, ou seja, distraída, é que existe o futuro, o tempo. Porque senão, né, a natureza da mente é permanecer no presente, vivendo momento a momento. Esse é o uso correto e devido da mente. Fazer dela um instrumento para que eu possa perceber o mundo, perceber tudo o que está acontecendo, reconhecer as coisas. Mas quando ela está desatenta do momento presente, aí nasce o tempo. Aí nasce o futuro. Então, esses encontros, eles têm essa natureza, né? esse propósito, que é o propósito de fazer com que a sua mente esteja aqui, no momento presente. E como eu sempre digo, é muito importante que nesse momento você possa estar conectado comigo, que você possa me ouvir claramente, abandonando todos os julgamentos, todas as formas de conceitualização, de certo, de errado. Porque todas essas formas são formas mentais e que vão manter você na superfície do seu próprio ser. Você não vai fazer nenhum mergulho interior, essas palavras não vão tocar o seu coração, se quando você estiver aqui comigo, você estiver apegado ao seu próprio eu, né? O que eu penso, o que eu acho, o que eu acredito, o que eu não acredito. Isso tudo é passado, isso tudo é memória, isso tudo é o seu conhecido. E eu não tenho nenhum propósito de falar com o seu passado. Todo o propósito desse encontro é fazer com que eu e você estejamos conectados com a nossa consciência, com a nossa presença, com o nosso coração, com o nosso silêncio interior. Então, eu peço para você essa gentileza de permitir-se estar aqui totalmente presente nesse satsang. Muito obrigado. Antes de tudo, antes de começarmos a usar as palavras para falar sobre karma ou dharma, eu convido você a fechar os seus olhos para um momento de silêncio. Nesse momento, convido você a voltar a sua atenção para o seu corpo. Percebendo o seu corpo, a presença do seu corpo. Sinta da cabeça até os pés a conexão com a matéria, com as formas. Sinta o seu corpo conectado com esse mundo, com a Terra. Inspira profundamente o ar e vai trazendo a sua atenção para a sua própria
respiração. Observando que, à medida que você inspira o ar, o seu corpo se move até um momento, até um ponto, onde todo o ar foi inalado. E por alguns segundos, sinta esse ar dentro de você. E sinta que não há nenhum movimento, nem inspirar, nem expirar. Solta então o ar e vai sentindo que à medida que você vai soltando o ar, o seu corpo também se move. É sutil o ar que entra, mas quando entra, o seu corpo expande. É sutil o ar que sai, mas quando sai, o seu corpo contrai. Até que todo o ar tenha ido embora. Você esteja completamente vazio. Sinta esse momento onde você está completamente vazio, sem exalar, sem inspirar. E observe que a respiração possui 4 etapas. Inspirar o ar, trazer o ar para dentro. Manter o ar aqui dentro. Exalar o ar. Esvaziar-se. Liberar todo esse ar que agora é velho. Deixar fluir o ar que foi transformado dentro de você, oxigênio em gás carbônico. Você não precisa do gás carbônico, então você naturalmente elimina, exala, deixa fluir. Esvazia-se de tudo que você não precisa mais. Faça isso com a exalação. Esvazie-se de tudo que você não precisa mais. Até observar que tudo foi embora. Você está vazio e o novo entra. São 4 etapas. Inspira. Segura. Expira. Segura. Inspira. E solta. E solta também todo o peso, todas as tensões, todas as suas preocupações, tudo aquilo que não faz parte desse momento presente. Solta isso. Esvazia-te. Solta o peso das tuas costas, as agitações da tua mente. Solta. Ensina a tua mente a soltar
e ensina teu corpo a relaxar. Convida sua mente. Convida seu corpo. E percebe que, sentindo os pés tocando o chão, respirando com atenção, você vai se mantendo cada vez mais presente, consciente, e mais leve e relaxada. A matéria e o espiritual se encontram dentro do seu coração. Você é consciente do ar, do que vem do céu. Você é consciente da presença da matéria, o que vem da terra. Você é consciente. Nesse momento, simplesmente consciente. Sem fazer nada, você está consciente. Está consciente da ação do corpo, respirando. Está consciente da ação da mente, pensando. Mas a consciência agora, que sente a terra, o ar, percebe os pensamentos, não está fazendo nada. Veja bem, nesse momento, você não precisa fazer nada para se tornar consciente. Você é a consciência. Você é quem percebe o corpo. Você é quem percebe o ar. Você é o observador. E você não está fazendo nada. Forçando nada. Nem atraindo, nem repelindo. Porque observar e estar consciente faz parte da sua própria natureza. É o seu estado mais simples e mais natural de ser. Namastê. Pode abrir os olhos. Espero que todos estejam mais relaxados agora. Muito bem, gente. Então, nesse encontro eu estou trazendo esse tema, Karma, Dharma. Né? E esse é um tema que leva a profundas investigações e muito mal interpretado principalmente quando a gente fala de karma.
Primeiramente, eu gostaria de falar para vocês uma única coisa, que é a síntese de tudo isso. E isso é para mim o mais importante. Mais importante do que qualquer conceito a respeito de karma ou dharma. E o que eu quero falar para você é o seguinte: tudo o que existe, tudo, absolutamente todas as coisas que existem, e tudo aquilo que acontece, só tem um único propósito. E esse propósito vem daquilo que é chamado de Deus, ou do amor. Esse propósito é fazer com que você possa se tornar cada vez mais consciente de quem você é. Ou seja, fazer com que você possa se tornar cada vez mais consciente de que você é o próprio amor. De que você é a própria consciência. Esse é o único propósito de todas as coisas da existência. Não há bem ou mal. Só existem duas coisas pelas quais você pode viver. Existem só duas formas de você viver. Uma forma é inconsciente. Sem a percepção daquilo que você está fazendo. Isso é inconsciente. Tomando chá, você não sente o chá. Se alimentando, você não sente o alimento. Pensando, não reconhece os pensamentos. Sentindo, não observa os sentimentos. Essa é uma das maneiras de viver, totalmente inconsciente. Distraído, ou seja, preso ao passado e ao futuro. Porque a única maneira de você permanecer distraído é permanecer preso ao tempo, ao passado e ao futuro. A outra maneira de viver é consciente. E viver conscientemente significa viver a própria vida. Viver a própria existência. E para viver a existência, aquilo que está acontecendo, você não precisa criar uma autoimagem de si mesmo. Você agora é o que é. Isso significa Dharma. Dharma, no sânscrito, quer dizer a verdade, aquilo que é. Isso é Dharma. Quando você vive conscientemente, você vive o Dharma. E o Dharma é o propósito da existência. O Dharma é a existência. O Dharma é virtude. Por que virtude? Porque a existência é amor. E amor é virtude. Não existe virtude separada do amor. Quando nós falamos em virtude, nós estamos falando em compaixão. Nós estamos falando em amor por si mesmo, amor pela existência. Nós estamos falando em calma, em paciência, em tolerância, em não violência. Nós estamos falando do coração. Todas as vezes que nós estamos falando de virtude, nós estamos falando do que existe dentro do nosso próprio coração. E quando você está vivendo conscientemente, você está vivendo
aquilo que existe dentro de você, dentro do seu coração. Isso é Dharma. É nada mais, nada menos do que viver o momento presente. Agora, nós temos que entender então por que existe o karma e o que significa o karma. Porque o Dharma é muito simples. O Dharma é a coisa mais simples que existe. Antes até de falar sobre o karma, eu gostaria de tocar mais um ponto sobre o Dharma. Muitas pessoas me procuram dizendo que querem encontrar o seu propósito na vida. E eu quero deixar muito claro para você, porque existe essa busca, qual é o meu propósito da vida? Quando você pensa que o seu propósito está no futuro, isso é karma. Quando você compreende que o seu propósito é aquilo que você está fazendo nesse momento, que o seu propósito é aquilo que existe agora, que você está no lugar certo, no momento certo, então você encontrou o Dharma. Mas quando você pensa que o seu propósito está em algum lugar no tempo, isso é a projeção da tua mente de que você deveria estar em outro lugar. Tá vendo? Isso faz com que você não consiga viver esse momento presente. Você está perseguindo alguma coisa. Isso é karma. Karma te leva para longe de você, longe do seu coração, longe da sua consciência, da sua presença. Se você está no momento presente, o seu coração está falando. Você sente a presença do seu coração, e quando você sente isso, você sente amor. Amor pela vida. Não existe outro Dharma a não ser o fato de que a vida ama a vida. Deus ama a existência e Deus é a existência, não existe um Deus separado. Quando você ama a vida, você ama a Deus. Agora, quando você ama a Deus, você não ama a vida. Porque não existe um Deus separado das plantas. Não existe um Deus separado dos animais. Não existe um Deus separado daquilo que é. É por isso que Dharma em sânscrito quer dizer isso. É a verdade. Significa aquilo que é. Isso significa Dharma. Quando você está presente, você sente o amor fluindo dentro do seu coração. E você sente que você está no lugar certo, na hora certa, e que não há nada errado na existência. Então você é possuído por uma sensação muito profunda de paz, de tranquilidade, de virtude. É por isso que o sinônimo de Dharma é virtude. É muito simples, gente. É muito simples. É muito, muito, muito simples. Para você encontrar o seu Dharma, primeiramente, não faça absolutamente nada. Porque ação significa karma. A palavra karma, em sânscrito, significa ação. Mas se você não agir, se você não fizer nada, se você parar completamente, se parar é se tornar consciente, você encontra o seu Dharma, que não é o seu particular, porque não existe um Dharma particular. Você se conecta com o próprio propósito da vida, da existência. Jesus diz que um homem inteligente, antes de tudo, ele busca saber qual o seu lugar no mundo. Isso é Dharma. Isso é Dharma. Ele não age inconscientemente para cá e para lá, tentando se encontrar se ele está perdido. Ele para
E primeiro encontra o que ele chama de reino dos céus. Ele diz, primeiro encontre o reino dos céus, depois haja. Porque se você está conectado com o Dharma, todas as suas ações são conscientes. E todas as suas ações têm virtude. E todas as suas ações são construtivas. Todas as suas ações são amorosas. E você vive dentro de um sentimento de contentamento. Então, o Dharma te traz contentamento. Agora, eu quero tocar o ponto mais importante disso aqui, desse encontro aqui, que é falar sobre o karma. Quando eu estava comentando com a minha esposa antes, quando eu me prontifico, né, a falar sobre alguma coisa, muitas vezes eu trago comigo uma ideia disso. Mas mesmo assim eu busco estar aberto para novas maneiras de pensar e de trazer esse assunto. Porque eu sei claramente que aquilo que eu sei não é absolutamente nada. E quando a gente se torna vazio, desapegado do conhecido, nasce sempre algo novo dentro de nós. Então, algumas horas atrás, aconteceu um fato, e esse fato me fez me conectar com aquilo que eu tinha que passar hoje. E aí você percebe que não há acaso na vida, que não existe absolutamente nada que não seja o propósito de fazer com que nós possamos nos tornar cada vez mais conscientes da verdade. Mas é preciso que nós possamos estar abertos. É preciso que nós possamos abrir a nossa mente, além do nosso ego. Mas esse foi só um parênteses que eu gostaria de ter trazido para vocês aqui, porque para mim foi revelador também isso que eu vou trazer para vocês. Pensando muito sobre o karma. O que significa o karma, qual é o propósito do karma. Então, aquilo que veio até mim veio em forma de uma pergunta, né? Se karma significa ação e reação. Se karma significa causa e efeito. Como uma pessoa que está completamente inconsciente, ela não consegue perceber, reconhecer os seus pensamentos passando na mente. Ela simplesmente age de forma distraída. Ela está sendo levada pelos pensamentos. Passa um pensamento na mente e ela age com base nesse pensamento sem observá-los, sem perceber que tipo de pensamento é esse que está passando na minha mente. Esse é um pensamento de ódio? Esse é um pensamento de amor? Porque na nossa mente existem pensamentos construtivos, existem pensamentos de compaixão, existem pensamentos de amorosidade, existem pensamentos inteligentes que geram prosperidade. Mas também na nossa mente existem pensamentos destrutivos. Existem pensamentos de autopunição, existem pensamentos de culpa, existem pensamentos de medo. Não é verdade? E se a pessoa não está consciente dessas formas pensamentos que se passam na sua mente e que levam essa pessoa a agir, porque toda ação ela surge de um pensamento. Ela surge de uma forma psicológica e emocional. Ela não vem do nada. Quando você está com medo,
E se você não observa que você está com medo, você não percebe esse medo, inevitavelmente você é levado a agir com base nesse medo, buscando segurança, por exemplo, né? Estabilidade. Não é verdade? Não é isso que acontece? Muito bem. Mas se você não está consciente desse processo todo, como você pode compreender aquilo que te fez tomar essa atitude? Como você pode descobrir isso? E é por isso que existe o karma. Porque o karma está dizendo o seguinte, que toda a sua ação vai gerar um resultado para essa ação. Ou seja, se você plantar uma bergamoteira, você vai colher bergamotas. Se você estiver com a sua mente cheia de mágoa, seu coração, sua mente cheio de mágoas, você vai agir com base nessa dor que você está carregando. Você vai reproduzir isso. As suas ações serão assim. Se você está cheio de raiva dentro de você, me diz, se você está cheio de raiva dentro de você, você consegue agir amorosamente? Se você está triste, cheio de tristeza dentro do seu coração, você consegue agir de forma feliz? Mesmo que você tente mostrar que você está feliz, essa ação não é feliz. O querer ser feliz não é o que está acontecendo, você está triste. Não é verdade? Mas quando você age, quando existe a ação, o movimento de agir, que significa karma, quando você age com raiva, quando você experimenta o efeito dessa causa, quando você experimenta a reação, então você pode se tornar consciente de que isso existe dentro de você. Ou seja, quando você age violentamente, você pode se tornar consciente de que existe violência dentro de você. Você pode mudar essa causa, se tornando consciente. Entretanto, se você não se tornar consciente agindo, ou seja, se você não olhar para dentro de você e se perguntar, por que eu estou agindo assim? O que tem dentro de mim que está fazendo com que eu haja dessa maneira? Você vai repetir o padrão. O que as pessoas pensam de karma, né? Quando a gente fala de karma, as pessoas levam para uma conotação negativa. Porque existe a ideia da vítima. De que o karma, de que isso é meu karma. Como se eu fosse vítima disso. Eu tenho que carregar isso porque isso é meu karma. Não. Absolutamente não. Essa é uma ideia completamente equivocada. É uma fuga do ego para que você não se torne consciente da origem dessas ações. Eu vou dar um exemplo para você. Talvez fique bem claro. Vamos supor que você esteja num relacionamento destrutivo. Um relacionamento que não tenha amor. Um relacionamento que não tenha vida nesse relacionamento, né? E a pessoa diz assim, esse é meu karma, eu preciso carregar isso. Quando a pessoa simplesmente diz isso é meu karma, eu preciso carregar isso, o que ela está fazendo? Com um processo de autoinvestigação a qual o karma te chama. Ou seja, o efeito te chama. O efeito, eu estou vivendo uma relação que não me faz feliz. Né? Isso que eu estou vivendo é a reação, né? O efeito. Quando eu digo, isso aqui é meu karma, o que é isso? Não é uma fuga? Não é usar o karma como uma fuga do processo de autoinvestigação de se perguntar,
Mas por que eu estou vivendo essa relação infeliz? Por que eu acredito que eu preciso viver essa relação infeliz? O que eu carrego dentro de mim que faz com que eu mantenha essa relação infeliz e essa vida infeliz? Porque quando você começa a fazer esse processo, ao qual o karma te chama, né? Essa relação entre causa e efeito, quando você começa a investigar, você começa a ir para a fonte. E entender que talvez você foi condicionado pelos pais, né? Ou pela mãe, enfim, que também se manteve numa relação assim, que foi submissa ao masculino, né? Você talvez vai descobrir dentro de você que você tem um senso de que você é obrigada a ficar lá nessa relação. Por quê? Porque existia um condicionamento dentro de você, dentro desse passado, que diz assim, você é obrigada a suportar isso. Quando você quis fazer as coisas que você estava desejando fazer e você não pôde fazer isso, porque você foi obrigada a fazer outra coisa e nasceu essa forma psicológica, né? Eu não posso fazer o que eu quero, eu só posso fazer o que eu sou obrigada a fazer. Então, agora, dentro dessa relação, surge novamente essa crença. Não, eu não posso mudar isso, eu sou obrigada a manter esse tipo de relação. Isso é o karma. O karma não é algo negativo, pela qual diz assim, esse é seu karma, você tem que continuar a vida inteira assim. Você tem que pagar por isso. Você não tem nada para pagar. Você não tem nada para pagar. A única coisa que você tem que fazer é se tornar consciente. Porque no momento que você se tornar consciente, você começar a investigar, um processo de autoinvestigação, de autoconhecimento, o seu karma vai mudar completamente. E ele vai se transformar em dharma. O karma só existe quando existe movimentos inconscientes. Ou seja, existe uma forma pensamento, sentimento, contrária às leis do amor, contrária às leis da consciência amorosa, que estão fazendo com que eu pense que a vida é ruim, que eu acredite que eu sou incapaz, de que eu não mereço, de que eu não posso, né? Que tem essa visão de que não existe amor na vida, existe luta, né? Existe disputa, existe separação, ou seja, eu estou separado, eu tenho que fazer as coisas por mim mesmo, porque se eu não fizer nada por mim mesmo, nada vai acontecer. Toda essa estrutura inconsciente do ego é o que faz com que exista o karma. Mas o karma é um mestre. É um mestre que está te dizendo, olha, você está vivendo isso aqui porque você está escolhendo viver isso aqui e você precisa descobrir por que você está escolhendo viver isso. Porque, me diga agora, nesse exato momento, o que te impede de mudar a sua vida? A não ser os pensamentos que se passam na sua mente de limitação, dizendo, eu não posso mudar isso, eu não consigo mudar isso. Eu tenho que continuar vivendo isso. Tá vendo? Eu tenho que continuar vivendo isso. Aí as coisas se reproduzem. É isso que vai acontecer na minha vida. Eu sempre vivo isso. Não existe outra coisa além disso. Tá vendo? Isso é o karma. Mas agora, nesse exato momento, o que está te impedindo de fazer as mudanças que você precisa na sua vida? O que te impede de ser feliz? Olha
ao seu redor. Você acha que a vida realmente quer isso de você? Você acha que realmente é o que Deus quer para você? Pode ser que isso seja aquilo que você pensa, mesmo inconscientemente. Porque o ego, ele se sente totalmente abandonado por Deus. Deus me abandonou. O ego é a crença da separação. É a crença de que você foi abandonado e que você precisa lutar o tempo inteiro para viver. E isso faz com que existam ações inconscientes. De preocupação, de tensão, de estresse. Onde você está sempre perseguindo alguma coisa. Está sempre perseguindo uma felicidade que nunca chega. Nunca chega. Nunca chega. E não vai chegar. Porque a felicidade não está lá no tempo. A felicidade não está no amanhã. A felicidade está no aqui e no agora. A felicidade, ela existe dentro do ser, dentro da existência. E nós só nos tornamos infelizes quando nós não estamos vivendo a vida. Quando nós estamos desconectados da existência. Aí existe infelicidade. Mas não é que a infelicidade é seu karma, não. Porque Deus não criou nada negativo, nada que seja para te punir. Tudo o que existe é para te trazer para dentro da existência. É para te fazer viver conscientemente do que existe. É só isso. Então, quando você tem ações inconscientes, você só pode perceber essas ações inconscientes a partir do efeito que essas ações tomam. Eu vou dar um exemplo para você. Vamos supor que você esteja preparando um leite, um café com leite, alguma coisa assim, e esse leite esteja estragado, mas você não está percebendo que o leite está estragado. Você não está percebendo que ele não está bom. Você simplesmente está lá, pensando em todas as coisas que devem acontecer, que poderiam acontecer, e não está percebendo, não está no momento presente. Quando você vai tomar esse leite estragado? Você vai sentir isso, Talvez você vai passar mal, vai ter alguma dor fisiológica. Mas essa dor fisiológica não é negativa. Ela só está te mostrando, olha, perceba aquilo que você está fazendo. Por exemplo, vou dar um exemplo. Já aconteceu comigo, acontece com todo mundo. Muitas vezes nós estamos nos alimentando sem consciência daquilo que estamos comendo. E de repente o nosso corpo acusa, com uma dor de estômago, alguma coisa nesse sentido. Mas essa dor de estômago não é negativa. Ela não veio para te fazer mal. Ela só veio para te mostrar, ela veio para te ensinar que você almoçou, você se alimentou de forma inconsciente. Você não esteve presente para perceber aquilo que você estava se alimentando. Essa é a questão. Então, o karma é um grande presente. É um presente da existência. Para quê? Para que você possa se tornar cada vez mais consciente daquilo que você está fazendo no momento presente. Da sua ação no momento presente. Porque no momento que você entender que o seu futuro, ele não é nada mais, nada menos do que a resposta daquilo que você está fazendo nesse momento, você para de olhar para o futuro. Porque o futuro não existe separadamente daquilo que está acontecendo agora. E quando você vive intensamente e totalmente o momento presente, não existe mais karma. Porque não existe mais ação inconsciente. Então você não precisa mais do efeito da ação para saber o que você está fazendo. Na verdade, dentro do Dharma, o que acontece? Todas as vezes que você está agindo conscientemente, você também está consciente do que vai acontecer. Ou seja, se você está tomando um leite que não está bom, está estragado, você sabe que se você tomar aquele leite estragado, isso irá te fazer mal. Então você não precisa mais do efeito dessa ação para te ensinar
sobre o que você está fazendo. Essa é a mágica. Essa é a maravilha. Mas se você está totalmente consciente do momento presente e percebe que o leite não está bom, você vai tomar? Não, né? Você simplesmente vai botá-lo fora. Então não vai mais ter o efeito dessa ação. Não vai mais existir esse efeito. Então você não precisa mais do karma para te ensinar. Então você se conecta com o Dharma. E o Dharma é verdade, é aquilo que é percepção da realidade. O Dharma é viver com o seu coração. Viver conscientemente daquilo que você está fazendo. Se você está consciente que você está com raiva, por exemplo, se você está totalmente consciente dessa emoção que está passando dentro de você, você não precisa mais da resposta dessa ação, que venha dessa emoção, né? Essa ação que vai gerar uma resposta, para poder olhar para dentro de si. Você não precisa mais. Porque se você está totalmente consciente que você está com raiva, você não age mais. Você não responde mais à raiva. A própria consciência faz com que você, em primeiro lugar, observe esse sentimento, essa emoção, até dissolver isso dentro de você. A própria consciência é próprio amor. Quer ver? Quer ver como eu estou falando? Que eu estou falando a verdade para você? Se você está dirigindo o seu carro, certo? E você vê uma bicicleta, né? Ela está passando, é próximo da rua. Quando você está consciente disso, que existe a bicicleta ali passando, né? Suponhamos ainda que é uma criança que esteja dirigindo essa bicicleta. Você está dirigindo o seu carro. O que você vai fazer? Você vai acelerar o carro? Você vai jogar o carro para cima da bicicleta? Se você está consciente, não. Se você está consciente, você não consegue tomar nenhuma atitude destrutiva. Se você está consciente, é natural para você, você não precisa nem pensar nisso. Ah, eu preciso desviar da bicicleta. Não, isso é ego, né? Isso é a mente. Você automaticamente diminui a velocidade, você cuida. Tá vendo? Você cuida. Isso é virtude, é cuidar da vida. O Dharma te faz isso. E o Dharma não é uma coisa que você vai atingir no futuro. É só ficar presente, no momento presente, e você se sintoniza com o Dharma. Você se conecta com o Dharma. E o seu Dharma pode ser desviar daquela bicicleta. O seu Dharma pode ser cozinhar com cuidado e com amor. O seu Dharma é viver cuidando da vida. É se integrar com a vida. O seu Dharma é isso. O seu Dharma é como o Dharma de uma árvore, né? É proteger o solo. Não é nada excepcional. É extremamente natural, extremamente simples. Porque a vida é simples. É acordar de manhã, é cuidar dos filhos, é ter um relacionamento, é amar a pessoa que está do nosso lado, é respeitar. Isso é tudo muito simples. Não há nada de extraordinário. Você vai amanhã, o que você vai fazer de extraordinário? Nada. Nada. Mas quando você vive a simplicidade da vida com total consciência, isso é o Dharma. E aí acontece que você começa a ter ações amorosas. Você tem ações virtuosas. Ações conscientes são ações virtuosas. Essa é a maravilha das maravilhas. Eu sempre digo que Deus é a coisa mais simples que existe. Não é extraordinário. Não. Deus é natural. É o ar que se respira, é a comida que se come, é os passos que se dá, é o canto dos pássaros, é toda essa exuberância da vida. E quando você está aqui presente para viver isso, você se conecta com o Dharma. Quando você não está presente, você precisa da lei do karma. Porque a lei do karma, ela vai te convidar a voltar para dentro de si mesmo, examinando, fazendo esse processo de autoinvestigação. Por que eu estou agindo dessa maneira? O que eu estou acreditando que está me mantendo assim? Né? Para que você seja
autorresponsável pela sua vida. Porque, gente, só há um caminho de desenvolvimento espiritual. Esse caminho de desenvolvimento espiritual não está em ler e conhecer todos os Upanishads, né? Recitar o Alcorão, você saber tudo que existe na Bíblia. Não é isso que é um caminho espiritual. O caminho espiritual ele começa quando você se torna autorresponsável por si mesmo. Porque se você não é responsável por si, pela sua própria vida, ninguém mais vai ser. Você tem esse poder dentro de você. Né? O karma é isso, ele está te convidando a se tornar autorresponsável pela sua própria vida. Ele está convidando você a um mergulho interior. Se você está sentindo que na sua vida existem coisas que são contrárias à felicidade, à abundância, à alegria do viver, você precisa observar. Por que eu estou vivendo dessa maneira? O que eu acredito? O que eu penso? O que eu estou sentindo? O que eu estou carregando dentro de mim que está fazendo com que essas coisas aconteçam na minha vida? Que está fazendo com que eu haja dessa maneira? É isso que é o karma. Você entende? É isso que é o karma. É um processo muito profundo. E acontece que existe uma coisa mais maravilhosa ainda em relação a isso, que é assim. O karma é uma lei de causa e efeito. Para uma laranjeira, ela não tem como mudar a sua própria natureza. Ela vai ser sempre uma laranjeira. Então, causa e efeito aqui é produzir laranjas. Só que isso é totalmente diferente para nós seres humanos. Totalmente diferente. E essa é a maravilha das maravilhas, gente. Você pode mudar agora mesmo o seu karma. O seu karma não depende do seu passado. Eu vou dizer uma coisa para você. O seu passado te trouxe até aqui. Ok? O que você fez na sua vida trouxe você até aqui. Consciente, inconscientemente, não importa. O que você fez te trouxe até esse momento. Aqui nós estamos. Ótimo. O que aconteceu não define o seu futuro. O que define seu futuro é o que você vai fazer agora. Então, essa relação de causa e efeito, para nós, seres humanos, ela é absolutamente, pode ser absolutamente transformada a qualquer momento. Ou seja, não é porque sempre foi assim que precisará ser. A não ser que eu não queira olhar para a causa. Para a causa. A causa do porquê sempre foi assim. A não ser que eu não me pergunte. Mas qual é a causa de por que sempre tem que ser assim na minha vida? O que eu preciso aprender com isso que eu não estou aprendendo? O que eu preciso ver que eu não estou vendo? O que eu preciso enxergar? A não ser que eu não faça isso, que eu esteja sempre me distraindo disso, né? Amanhã eu vejo. Amanhã eu descubro. Mas você não está no amanhã. Sabe o que vai estar lá no amanhã? Mais uma vez a mesma coisa acontecendo. E mais uma vez a mesma coisa acontecendo. Você está aqui no momento presente. E todo o seu karma pode ser, agora, nesse exato momento, pode ser mudado. As coisas não são assim. Você dá um soco e você leva um soco. A vida não é assim. Não é olho por olho, dente por dente. A vida não é assim. A vida é muito diferente disso, porque se você comete uma ação, você percebe, reconhece, você perdoa, por exemplo, você está mudando o seu karma. Vamos lá? Quer ver? Olha só. Se agora, nesse exato momento, certo? Você carrega uma mágoa dentro de você, de uma situação do seu passado que aconteceu. E você continua com aquela mágoa dentro de você. O que vai ser o seu futuro? Amanhã? Vai ser diferente desse momento?
Não, né? Vai continuar sendo a mesma coisa. Vai continuar tendo aquele rancor, né? Vai continuar tendo aquela sensação, aquele sentimento negativo de raiva, de ódio por aquela pessoa, né? De mágoa, de tristeza, enfim. Que seja. Você vai continuar tendo essa reação, né, emocional por conta disso. Agora, se nesse exato momento você fechar os seus olhos, observar aquilo que você está sentindo, identificar aquilo que você sente, você percebe que você está magoado com uma pessoa, é um exemplo, e você perdoa aquela pessoa, você busca compreender por que aquela pessoa fez isso, você busca abrir a sua mente além do seu ego, né, a vítima da situação. O que vai acontecer? Será que amanhã vai ser o mesmo amanhã? Se você perdoar, você fizer todo esse movimento e perdoar essa pessoa, o que acontece quando você perdoa? Não muda a visão para aquela pessoa? Não muda a forma como você vê ela? Então, aquilo que você está fazendo agora também muda o seu passado. E isso é o mais incrível. Ou seja, aquela percepção que você teve pode ser alterada. O fato não. O fato não pode ser alterado. Mas o fato não precisa ser alterado. A percepção precisa ser alterada. Você pode deixar de se colocar nessa posição de vítima da situação e reconhecer por que essa pessoa fez isso. Elevar sua consciência além dessa posição inferior e buscar uma compreensão. Essa compreensão vai fazer com que toda aquela ideia relacionada àquele fato, porque a ideia não é o fato, a ideia é o que você pensa sobre o fato, mude. Quando mudar esse pensamento sobre aquilo que aconteceu, muda também o seu futuro. Então, existe tanto poder no aqui, no agora, que esse momento presente pode alterar todas as percepções que você teve do seu passado e alterar todas as relações que você vai ter no seu futuro. Eu vou dar um exemplo para vocês, muito clássico, né? Se você carrega uma dor, uma mágoa do seu pai, de não ser amado, de não ser aceito, enfim. Essa é a percepção que você teve do amor. Eu não sou amado, eu não sou aceito. O que acontece nas relações? A projeção dessa dor. Né? Novamente eu continuo vivendo isso. Eu não sou amado, eu não sou aceito. Quando eu mudo o meu passado, eu mudo a percepção do meu passado, eu percebo que essa percepção, ela era uma percepção infantil da vida. Meu pai estava com problemas, existiam dificuldades pelas quais ele não estava conseguindo lidar e pelas quais fazia com que ele não conseguia dar amor para mim. Quando eu me coloco no lugar dele, eu começo a mudar a minha percepção. Quando eu saio do meu ego, eu mudo a minha percepção. Mudando a minha percepção do passado, perdoando o meu pai, tendo compaixão pelo meu pai, eu mudo as relações, porque eu compreendo que eu não preciso mais ficar dentro dessas relações, onde eu me sinta assim, não amado, não aceito. Não, eu não preciso mais reproduzir isso na minha vida. Você está entendendo? Essa é a diferença. Então o karma, e mais uma vez eu toco nesse ponto, o karma não é negativo. Não existe karma positivo e não existe karma negativo. Não existe tal coisa. O efeito é só um mecanismo de fazer com que você compreenda o porquê você está agindo dessa maneira. Que mude essa causa. Que você altere. Porque se você percebe que esse efeito é destrutivo na minha vida, se eu não estou feliz,
Você pode olhar para dentro disso e se perguntar, poxa, mas por que eu estou vivendo dessa maneira? O que está fazendo com que eu viva dessa maneira? Quando começa a nascer essa autorresponsabilidade de você olhar para dentro de você fazer esse processo de autoinvestigação, de curar essas dores, você começa a transitar do Dharma para o Karma, do Karma para o Dharma. Você começa a encontrar o seu propósito de vida, que não é separado do propósito da existência. Porque para a pessoa que está vivendo o Dharma, ela não pensa mais em si. O que eu quero, o que eu preciso. Não. É como Jesus. Jesus diz assim, Pai, que seja feita a vossa vontade e não a minha. Isso significa Dharma. Isso significa Dharma. É quando não existe mais a ação pessoal, a ação do ego, para mim, o que eu preciso. Porque não falta mais nada para mim. Não me falta mais nada. Então, eu não preciso mais de nada. E quando eu não preciso mais de nada, eu estou satisfeito. Então tudo é bom. Então tudo é virtude. Então tudo é maravilhoso. Isso é Dharma. Isso é Dharma. É muito simples. Para você atingir o Dharma, só há um caminho. E o caminho é se tornar consciente daquilo que você está fazendo. Como eu lhe falei. Se torne consciente de cada coisa que você está fazendo, de tudo que você está sentindo. Não deixe passar nada. Se você está triste, examine essa tristeza, observe essa tristeza, reconheça essa tristeza, traga para o seu coração, investigue a origem dessa tristeza. Se você não está se sentindo próspero na vida, examine isso, observe isso. Observe isso. Eu digo para você uma coisa muito especial. Faça as pazes com tudo que está acontecendo na sua vida. Não pense que isso é negativo. Não pense que isso é ruim. Porque no momento que você pensa que isso que está acontecendo agora na sua vida é ruim, você já cria uma separação. Você já está fugindo disso. Então você não vai aprender a lição. Mas não é ruim. Não existe nada ruim. Nada é ruim. A única coisa ruim é não olhar. A única coisa ruim é fechar os olhos e não querer ver. Isso é a única coisa ruim. É viver inconscientemente. Isso é a única coisa ruim. E se você preferir viver inconscientemente, é totalmente natural que as coisas vão voltar a se repetir. Não vai haver uma mudança. Não vai haver uma transformação interior. Você não vai trilhar daquele velho passado condicionado para algo novo. Então, é engraçado, as pessoas chegam no final do ano, a gente foi educado, né? Foi ensinado a ter esperança. A esperança de que o ano que vem vai ser melhor. A gente projeta todas as coisas para o ano que vem. Mas por que a gente faz isso? Se tudo aquilo que vai acontecer no ano que vem é a resposta do que eu estou fazendo agora. Adianta eu ter esperança de que as coisas vão mudar se no momento presente eu não faço absolutamente nada? Então, é uma infelicidade até. É uma infelicidade a gente viver dessa maneira. Tendo esperança, sem fazer nada. Sem agir conscientemente. Sem me tornar consciente daquilo que eu estou vivendo, onde eu estou, da minha própria realidade. E por que eu estou vivendo isso? Né? E é por isso que existe muita ansiedade quando se chega no fim do ano. Né? Muita agitação. Todo mundo quer que acabe logo, porque nasce aquela esperança de que o outro ano vai ser tudo diferente. Mas o que acontece ano após ano? Por que nada muda? Por que todas as coisas continuam sendo assim? Por que eu ainda estou sofrendo? Será que realmente o outro ano tem o poder de mudar a minha vida? Ou será que isso não é só um sonho?
um sonho que me separa da a minha real obrigação, o meu trabalho interior. Esse é árduo, é difícil, requer muito cuidado, requer muito auto-amor, requer atravessar essas dores, requer curar as feridas. Não é verdade? Porque se você não curar as feridas que estão dentro do seu coração, que garantia você tem que o ano que vem elas vão parar de sangrar? Elas não vão parar. Porque as nossas dores emocionais, gente, elas não são como as dores, como um corte no corpo. Elas continuam lá. A única coisa que você pode fazer é viver inconsciente disso, se distraindo disso. Mas aquilo está lá dentro de você. E é aquilo que está fazendo com que você viva essa realidade. E isso não é difícil de entender. E isso não é ruim. Você precisa viver essa realidade da sua vida para entender o que você carrega dentro de si. Para olhar para dentro. Não tá bom. Não estou feliz. Então olha para dentro. Então olha, não é... Isso não quer dizer, isso é meu karma, tem que ser assim. Como eu já falei, isso é uma fuga, gente. É uma fuga. Não faça isso com você. Olha para dentro. Muda o padrão. Muda esse padrão. Existe um padrão de pensamento, de crença, que está baseado na pobreza, na falta, na escassez. Observa isso. Porque no momento em que eu acredito na escassez, na falta, na pobreza, não importa o que aconteça, eu sempre vou me sentir pobre. Porque é só isso que eu consigo ver. É isso que eu vejo da vida. Pobreza, miséria, né? Mas no momento que eu vejo que a vida é rica, não importa se eu vivo num casebre. A vida é rica, a vida é em tudo. Tudo é maravilhoso, né? Por isso que Buda era um príncipe. E depois se tornou um mendigo. E ele era infeliz enquanto príncipe e era muito feliz quando mendigo. Porque ele via a riqueza numa flor. Ele disse que se nós pudermos compreender o milagre de uma flor, nós podemos compreender o milagre de todo o universo. Compreenda o milagre de uma simples flor, ele disse. Isso é riqueza. É poder ver o milagre da vida em cada coisa. Existe também uma frase que diz assim: você pode viver a vida como se nada fosse um milagre, ou como se tudo fosse. Essa é a diferença de karma e dharma. No karma, eu preciso passar pelos efeitos das minhas ações para compreender a origem das minhas ações. Por que eu estou agindo dessa forma? No momento que eu me torno consciente das minhas ações, momento a momento, eu não preciso mais do efeito das ações. Eu estou consciente, estou aqui presente, agindo de forma presente, eu não preciso mais da resposta. Eu sei o que isso vai levar. Eu estou consciente, eu sei onde isso vai me dar, eu consigo visualizar isso. Então eu não ajo mais de forma negativa. No Dharma não existe negativo. Não existe absolutamente nada que seja negativo. Tudo é virtude. E eu vou contar uma história que vai simbolizar isso e encerrar esse nosso encontro de hoje. Certa vez, um mestre estava com o seu discípulo e ele já estava de noite, anoitecendo. Eles estavam passando por um vilarejo. Caminhando na estrada, eles viram uma casa muito pobre. E o mestre disse: vamos bater a porta e pedir se podemos passar a noite ali. E assim o fizeram. Bateram a porta.
pediram licença e foram recebidos de forma muito carinhosa e amorosa pela família. À noite, o mestre então perguntou ao pai de família, né, de que forma eles viviam. E o pai de família disse: eu tenho uma vaquinha, nós temos somente uma vaquinha. Todos os dias nós tiramos o leite da vaca, levamos o leite até a cidade e trocamos por alimento. E assim nós vivemos graças àquela vaquinha. No dia seguinte, o mestre e o discípulo levantaram muito cedo, antes mesmo da família levantar. E quando eles estavam saindo da propriedade, o mestre disse ao discípulo: você está vendo a vaquinha? Agora pegue a vaquinha e jogue-a no precipício. E o discípulo fica muito mexido com aquilo, né? Apavorado com o desejo do mestre. Mas como? É o único sustento da família, aquela vaquinha. Mas o mestre diz: escute o que eu estou falando. Pegue a vaquinha e jogue-a no precipício. Faça o que eu estou mandando. O discípulo contrariado fez. Pegou a vaquinha e jogou ela no precipício. Passado alguns anos, o discípulo não conseguia mais viver carregando o fardo daquela culpa. E disse ao mestre: mestre, eu preciso voltar àquela casa onde eu peguei e joguei aquela vaquinha no precipício. Eu não consigo mais viver sem saber o que aconteceu com aquela família. E o mestre disse: claro, volte. Então o discípulo fez uma jornada até lá e quando chegou lá, não viu mais a casa. Havia uma nova casa. E uma casa mais bonita. E aquela terra que antes estava largada, agora estava sendo cultivada. E o discípulo foi entrando e perguntou ao homem: por favor, eu e meu mestre estivemos aqui há uns anos atrás. E aqui havia uma casa muito pobre e uma família que morava aqui. Você sabe o que aconteceu com essa família? E o homem disse: você não está nos reconhecendo? Somos nós, somos os mesmos. E o discípulo então, atônito, né, diz: mas o que aconteceu? Bom, diz o homem, é que nós tínhamos uma vaquinha, você lembra? Inesperadamente, justamente naquele dia que vocês saíram, a vaquinha desapareceu. Nunca mais a encontramos. Então, tivemos que tomar outro rumo para nossas vidas, dar outro rumo para nossas vidas. Tivemos que plantar, tivemos que tornar essa propriedade produtiva. E à medida que o tempo foi passando, nós conseguimos recursos e mais recursos e mais recursos, e agora olhe para a nossa vida. É totalmente diferente graças àquela vaquinha que desapareceu. Você percebe agora que no Dharma não existe nada que não seja virtude, inteligência amorosa? E o karma era aquela vida daquela família, presa àquela vaquinha, aquele mesmo sistema, tudo igual. E se continuasse assim, ia ser assim para sempre. Então a vida foi lá e arrancou a vaquinha. Né? Não pelo mal, mas para que essas pessoas pudessem ter uma chance de mudar. E assim acontece com a nossa vida. Só que nós consideramos as coisas como negativas e não existe nada negativo. Tudo é uma oportunidade para você. Uma oportunidade para que você abandone o velho padrão. Para que você abandone o velho sistema, o velho condicionamento de agir da mesma maneira. Para que você possa encontrar o seu propósito nessa vida. Porque se você não encontrar o seu propósito de estar aqui, por que você deve estar aqui, o que você está fazendo aqui, você vai se sentir completamente incompleto. Você só vai viver para sobreviver. Mas isso não é vida. Né? As suas necessidades são muito poucas. Você precisa de um pouquinho de alimento, uma casa para morar. Suprir algumas necessidades fisiológicas. Mas você tem necessidades muito maiores do que essa. E a maior necessidade que você carrega é encontrar o seu próprio propósito de estar aqui.
E não há como encontrar esse propósito sem viver conscientemente, sem viver plenamente, sem viver conectado com a vida. Porque o seu propósito não está em dissonância com a existência, com aquilo que acontece agora. Não. Você está no lugar certo. Você só precisa se perguntar para a vida. Você só precisa se entregar para a vida. Você só precisa abandonar o seu próprio ego e dizer: leve-me, conduza-me, leve-me para o lugar onde eu devo estar. Você só precisa viver essa graça que é não agir. Fluir com a vida. Essa é a vida do dar. A vida da fluidez. Da não luta. Da não resistência. A vida da entrega. Esse poder tão profundo que é quando você se entrega. Eu não sei. Então eu confio. Eu deixo que a vida saiba. E a vida me mostra o caminho. Eu me entrego para ela. E ela sempre me leva para o lugar certo. Ela sempre me conduz para o lugar certo onde eu devo estar. Não há nada errado. Aí você percebe que não há nada errado. Aí você entende o Dharma. Tudo bem, gente. Espero que esse encontro tenha sido de profundo despertar para você nessa caminhada de autoconhecimento, nessa caminhada de despertar espiritual, né? Amanhã, para todos que quiserem, eu estarei às 7h30 da manhã fazendo uma meditação. Você pode acompanhar durante o dia, durante a semana, estará disponível tanto no Face quanto no Insta da Meditar. Se você quiser, você também pode me chamar nos canais da Meditar e fazer parte do nosso grupo de meditação, de meditações diárias que acontece via WhatsApp. Totalmente gratuito. Todos serão muito bem-vindos a esse grupo. É só nos chamar no Messenger, no Direct, né? Como ficar melhor para você. Certo? Gratidão enorme pela presença de todos. Fiquem em paz e que a paz esteja com cada um de vocês. Namastê.